Existe uma economia paralela circulando pelo planeta neste exato momento. Uma economia que movimenta mais dinheiro do que muitos países inteiros. Ela atravessa aeroportos, bancos, empresas, criptomoedas e fronteiras sem levantar suspeitas. E o mais assustador é que esse dinheiro não está escondido em algum lugar distante. Parte dele passa pelos mesmos sistemas que você usa todos os dias. Enquanto milhões trabalham para ganhar dinheiro, existe uma rede global especializada em fazer dinheiro desaparecer e reaparecer limpo. Quando a maioria das pessoas pensa em crime organizado, imagina drogas, armas ou contrabando. Mas o verdadeiro poder dessas organizações não está no produto que vendem. Está no dinheiro que conseguem movimentar, porque dinheiro parado denuncia, dinheiro circulando vira poder. E existe uma estrutura gigantesca dedicada a transformar recursos ilegais em riqueza aparentemente legítima. Uma estrutura tão sofisticada que muitas vezes ninguém percebe quando ela está operando. O tema deste vídeo não é apenas crime. É influência, é economia, é poder. Porque quando bilhões atravessam fronteiras sem controle, eles não desaparecem. Eles entram em mercados, empresas, imóveis e investimentos. O resultado é que decisões econômicas podem ser afetadas por recursos cuja origem jamais deveria estar ali. E é justamente isso que está chamando a atenção de governos e agências ao redor do mundo. O problema é que quase ninguém vê esse processo acontecendo. Quando uma operação policial aparece na televisão, normalmente estamos vendo apenas a ponta do iceberg. A verdadeira história começa depois. O que acontece com o dinheiro? Como ele atravessa continentes? Como chega a outros países? E principalmente, quem ajuda esse processo a acontecer? É aqui que a história fica muito maior do que parece. Toda organização criminosa enfrenta o mesmo desafio. Ganhar dinheiro ilegalmente é difícil, mas gastar esse dinheiro sem levantar suspeitas é ainda mais complicado. Imagine milhões entrando em espécie. Isso chama a atenção imediatamente. Então, surge uma necessidade fundamental: criar caminhos para que esse dinheiro pareça legítimo. E é exatamente nesse ponto que entram mecanismos financeiros cada vez mais sofisticados. Durante décadas, a estratégia mais conhecida foi a lavagem de dinheiro tradicional. Empresas de fachada, negócios fictícios e movimentações falsas. Mas o mundo mudou. Hoje, as redes criminosas operam em um ambiente globalizado. O dinheiro pode cruzar vários países em questão de horas. Pode passar por diferentes moedas, pode entrar e sair de plataformas digitais. E cada etapa dificulta ainda mais o rastreamento. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. O objetivo não é apenas esconder a origem do dinheiro. O objetivo é integrá-lo à economia real. Comprar ativos, financiar operações, investir, participar do mercado. Quando isso acontece, o dinheiro ilegal deixa de parecer ilegal. E é justamente nesse momento que ele se torna mais perigoso. Estimativas internacionais apontam que trilhões de dólares circulam anualmente em esquemas relacionados à lavagem de dinheiro. É uma quantidade tão grande que supera o PIB de diversas nações. Não estamos falando de malas cheias de notas atravessando fronteiras. Estamos falando de sistemas financeiros globais, empresas internacionais e operações cuidadosamente planejadas para parecerem normais. E aqui começa a parte mais preocupante. Quanto maior o volume de recursos ilegais entrando em determinados mercados, maior a capacidade de distorcer preços e influenciar setores inteiros. Imóveis podem ficar artificialmente mais caros. Empresas podem receber investimentos de origem duvidosa. Mercados podem sofrer impactos invisíveis para quem observa apenas a superfície.
Outro fator importante é a velocidade. A tecnologia reduziu drasticamente as barreiras para transferências internacionais. Recursos podem atravessar continentes em poucos minutos. Em muitos casos, diferentes jurisdições tornam investigações extremamente complexas. Quando autoridades de um país identificam uma movimentação suspeita, o dinheiro já pode ter passado por vários outros lugares. As criptomoedas também entraram nesse debate. Embora tenham usos legítimos e legais, algumas estruturas criminosas passaram a explorar características tecnológicas para dificultar rastreamentos. O resultado é uma corrida constante entre inovação financeira e mecanismos de fiscalização. Uma disputa que continua evoluindo ano após ano. Enquanto isso, governos investem bilhões em inteligência financeira, cooperação internacional e monitoramento de transações suspeitas. Mas o desafio é gigantesco, porque o sistema financeiro global foi criado para facilitar circulação de recursos legítimos. E exatamente essa eficiência pode ser explorada por quem procura brechas. O impacto vai além do crime. Quando grandes volumes de dinheiro ilegal entram na economia, eles podem alterar a concorrência. Empresas legítimas passam a disputar espaço com estruturas financiadas por recursos, cuja origem não segue as mesmas regras. Isso cria desequilíbrios difíceis de identificar para quem está do lado de fora. Também existe uma consequência silenciosa sobre instituições. Quanto mais dinheiro ilegal circula, maior o incentivo para corrupção, influência política e cooptação de agentes públicos. O dinheiro deixa de ser apenas uma ferramenta financeira. Ele se transforma em instrumento de poder. Isso se conecta diretamente com algo que afeta todos nós: confiança. Mercados funcionam porque existe confiança. Bancos funcionam porque existe confiança. Investimentos funcionam porque existe confiança. Quando grandes quantidades de recursos ilícitos entram no sistema, essa confiança começa a ser testada. Por trás de cada investigação internacional, existe uma disputa muito maior. Não é apenas uma luta contra criminosos. É uma tentativa de proteger a integridade de sistemas inteiros. Porque quanto mais sofisticadas ficam essas redes, mais difícil se torna distinguir atividade legítima de atividade criminosa. Daqui para frente, tudo indica que veremos mais integração entre tecnologia, inteligência artificial e monitoramento financeiro. Governos querem rastrear melhor. Organizações criminosas querem se adaptar mais rápido. E essa disputa tende a se intensificar nos próximos anos. O cenário mais provável não é o desaparecimento dessas redes, é a sua transformação. Novas tecnologias surgem, novos métodos aparecem, novas rotas são criadas. E a cada avanço tecnológico surge também uma nova oportunidade para quem busca operar nas sombras. No fim das contas, a grande questão não é apenas para onde vai o dinheiro do crime. A pergunta mais importante é quanto desse dinheiro já está circulando ao nosso redor sem que percebamos. Porque a verdadeira ameaça não está escondida em algum lugar distante. Ela está na capacidade dessas redes de se misturarem ao sistema que usamos todos os dias. E agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que os governos estão conseguindo acompanhar essa evolução ou estão sempre correndo atrás? Deixe sua análise nos comentários, porque essa história está longe de terminar.